Oi, gente, quanto tempo, né, que eu não venho fazer vídeo aqui. Então, hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que eu já falei há algum tempo atrás, né, só que a minha espiritualidade pede para eu vir reforçar, porque estamos num momento de transição planetária muito cerrada, né, e a espiritualidade, né, menos esclarecida, está com força total em cima da gente, né? Em cima das pessoas que estão tentando se melhorar, das pessoas que estão tentando, né, trabalhar o seu espiritual, ajudando o próximo na caridade, né? Então eles estão com uma energia muito forte em cima, né, dessas pessoas para poder prejudicar. E quando não vão diretamente, né, porque muitos irmãozinhos menos esclarecidos não conseguem ir diretamente, né, prejudicar uma pessoa que está tentando caminhar na luz, eles fazem o quê? Eles tentam atingir aquela pessoa indiretamente. Como eu já falei aqui uma vez, repito, não sei se a maioria das pessoas não podem não ter lido, tem um livro Aconteceu na Casa Espírita que explica muito sobre isso, né, sobre essa situação dos espíritos menos esclarecidos tentarem atacar a casa espírita, e como eles não conseguiam atacar diretamente os médios da casa espírita, eles começaram a ir pelos familiares dos membros da casa espírita. E isso acontece muito, não só pelos familiares, mas pelas pessoas à volta, né, pelos amigos, pelos parentes, por todo mundo. Então a gente tem que ficar muito ciente do que a gente tem feito da nossa vida, qual a atitude do próximo com a gente, né, para a gente não ter uma reação indesejável, porque às vezes a ação ali nem é da pessoa em si, é desses irmãozinhos menos esclarecidos que estão tentando de alguma forma, né, nos prejudicar. E aí hoje eu vim aqui falar com vocês sobre obsessão e autodesobsessão. Porque o que acontece? Por mais que você não seja espírita, que você não seja bandista, né, que acredita na obsessão, na influência dos espíritos, né, no plano espiritual influenciando a gente, porque acontece, gente. Até na igreja católica, na igreja, desculpa, católica não, na igreja evangélica eles falam os demônios. Realmente, os demônios que nós espíritas, né, espiritualistas vemos como eguns, como os quiumbas, como trevosos, como no candomblé vê como ajogus, lenines, enfim, cada religião tem o seu nome, mas esses irmãozinhos, né, essa energia espiritual negativa, ela vem nos atacando, né, de alguma forma, mas elas só conseguem, né, influenciar em nossas vidas, em nossas ações, porque de alguma forma estamos vibrando igual, né? Ou a gente desce a nossa vibração e acaba entrando no mesmo patamar de vibração que essas energias. Então, essa obsessão acontece sim, porque, como eu falo, por mais que a religião não acredite, algumas outras religiões não acreditem, por mais que algumas pessoas também não acreditem, nós somos influenciados 24 horas por dia por espíritos, por pessoas desencarnadas, espíritos que já viveram aqui na Terra e vivem vagando, né, no plano terrestre, na costa terrestre. Eles tentam influenciar a gente de tudo quanto é forma. Alguns para coisas boas, que tem os espíritos mais evoluídos, que tem os espíritos que direcionam a gente para coisas, né, positivas. E tem aqueles que ainda estão muito presos na maldade, ainda são de uma vibração bem baixa, mas não é que eles sejam ignorantes, gente, porque tem muito espírito preso na maldade que são muitíssimos inteligentes. Às vezes até mais do que os espíritos, né, com uma sabedoria melhor. Então esses espíritos, eles influenciam a gente o tempo todo, tanto na parte boa, né, que são os espíritos mais evoluídos, os espíritos de luz, os espíritos amigos, quanto os espíritos que têm um esclarecimento menor, né, em relação à bondade, em relação à luz, que também influenciam a gente de todas as formas possíveis, com briga, com discussões, com desentendimentos, de várias situações. Eles vêm em cima da gente, né, por vibração, né, para nos obsediar. Primeiro eles vão na nossa culpa, no nosso medo, né, na nossa inveja, no nosso sentimento de ciúmes, né, no nosso ego, na nossa vaidade, né, no nosso orgulho.
no nosso egocentrismo, na nossa prepotência. Eles têm a capacidade de ver nosso campo vibratório, né? Porque alguns não tem como ler a nossa mente, né? Ou eles escutam o que a gente fala ou a cor da nossa áurea. Porque quando você está vibrando, né, em sentimentos, em emoções, né, a nossa áurea muda de cor. E esses irmãozinhos menos esclarecidos, como os irmãozinhos mais esclarecidos também, né? Eles vê a cor da nossa aura e é nessa aí que eles vêm vibrando igual. Se eu tô, acho que a raiva é vermelha, vibrando no meu campo energético, raiva, né? Tá tudo vermelho aqui assim em mim. Nós encarnados não vemos, né? Mas os irmãozinhos menos, os irmãozinhos desencarnados, os espíritos que estão na crosta terrestre, eles veem a cor da minha aura. Então eles vão olhar, vão ver que está na mesma vibração que eles, né? No sentimento de raiva, e vão vir e começar a me influenciar a alimentar a minha raiva. Então, às vezes eu sou uma pessoa mais equilibrada, mas no momento de raiva, eles vêm para poder baixar minha vibração e eu dou vazão a eles. Aí o que acontece? A minha vibração baixa mais ainda e eu alimento mais aquela raiva que eu tô sentindo, porque não é só o meu sentimento de raiva, é o sentimento de raiva deles também, né? E a gente cria ali um sentimento que vai além e eu acabo perdendo o controle racional, deixo a emoção da raiva me dominar e acabo fazendo uma coisa, né, que depois eu vou me arrepender, que pode levar até uma tragédia, tá, gente? Porque o sentimento de raiva é muito perigoso, o sentimento de ciúme também é muito perigoso. Tem uns sentimentos que a gente deixar nos dominar, acaba acontecendo coisas muito perigosas, né? Tanto pra gente mesmo quanto pro próximo. E aí, pronto, já me dominou, já ali criou um elozinho comigo e ele sabe que eu sou fraca no meu sentimento de raiva, eles vão ficar sempre me rondando para me tentar baixar a guarda o tempo todo e quando eu sentir raiva eles fazer, né, essa raiva cada vez crescer mais e eu vou ali criando um elo com eles e eles vão ficar me seguindo, entendeu? E ali sempre abaixando mais a minha guarda, quando vai ver já é um obsessor meu, para onde eu vou ele vai me seguindo porque ele sabe que eu tenho descontrole emocional com sentimento de raiva e ele vai ficar ali o tempo todo em cima de mim para me descontrolar, para tentar arrumar uma confusão em algum lugar. Isso não é só no sentimento de raiva, gente. Tem irmãozinhos que, né, desequilibrados que são no sentimento de ciúme, no sentimento de prepotência, de vaidade, né, de inveja. Porque, às vezes você vê alguma coisa ali de um colega, normalmente em redes sociais, aí você tem aquele sentimentozinho de inveja. Aí a áurea já muda a cor, aí vem aqueles irmãozinhos menos esclarecidos e pá, liga ali em você e começa a fazer você fazer comparação com aquilo que você viu. E cada vez você vai fazer mais comparação, quando você vai ver a sua inveja que estava, né, só um negocinho de nada, vai imensa. Aí você já começa a ir na rede social daquela pessoa, começa a olhar todas as coisas da pessoa e a tua raiva começa, né, teu sentimento de inveja começa a te dominar e cada vez ficar maior. E quando você vê, você já aí criou um irmãozinho, né, um obsessor para você, que vai te seguir direto e fazer cada vez mais esse sentimento de inveja seu crescer e crescer e crescer. Tanto com a tal pessoa da rede social, quanto com outras pessoas, porque é ali que eles vão se vincular em você, né? E isso com todos os outros sentimentos negativos, mas também isso com sentimentos bons, gente. Quando a gente tem sentimentos bons e a gente faz ela com espíritos bons, né? Tipo, se você está em um local, você tem uma compaixão por alguém, vai vir espíritos que também têm sentimento puro, né? Virtudes. Então, depende muito do que a gente está vibrando. Se eu vibro virtudes, eu vou atrair espíritos que também têm virtudes, né? Que vão se aliar a mim por causa das minhas virtudes de bondade, benevolência, de caridade, de compaixão, como vou dizer, de amor ao próximo, amor genuíno, de temperança. Tem um outro que eu ia falar, que eu esqueci o nome, porque eu preciso muito desse, né? Cara, não vem na minha mente agora, mas esse eu preciso de muitos espíritos com essa virtude para me poder, né? Tolerância, eu preciso muito disso, tolerância com o próximo. Então eu preciso muito de espíritos que venham, né, para perto de mim tolerância, porque eu sou meio intolerante, né? Dependendo da situação, eu viro as costas, vou embora, não tenho paciência.
E eu preciso ser mais tolerante com o próximo. Isso é uma virtude que eu preciso trabalhar em mim, né? E para eu atrair espíritos que tenham bastante essa virtude, eu preciso estar vibrando nessa virtude, né? Então, é por isso que eu preciso muito trabalhar essa virtude dentro de mim, da mesma forma que eu preciso trabalhar o amor genuíno, né? A compaixão, né? A benevolência, né? Essas virtudes. Quanto mais a gente tem esses sentimentos bons dentro da gente, mais espírito da mesma virtude a gente vai atrair. Da mesma forma que quanto mais a gente desestabilizar os sentimentos negativos dentro da gente, mais irmãozinho negativo a gente vai atrair para perto da gente. Entendeu? Então, isso é o tipo de obsessão. A gente atrai o que a gente vibra. Então, se eu estou vibrando negativo, eu vou atrair irmãozinhos negativos. Se eu estou vibrando positivo, né? Se eu estou trabalhando as minhas virtudes, eu vou atrair irmãozinhos positivos que têm as virtudes que eu estou começando a trabalhar, né? Então, esse é o tipo de obsessão. A obsessão começa assim. E cada vez vai piorando, porque vem um irmãozinho, vem outro irmãozinho, e quando vai ver, você tá cheio de vários espíritos em desequilíbrio em cima de você pelo motivo ruim. Tipo, eu faço... O sentimento de raiva me dominou. Eu fiz alguma coisa que eu vim me arrepender depois quando eu tava calma. Mas eu já me vinculei com irmãozinhos que gostam de briga, de confusão. Eu me desestabilizei, fui lá e fiz uma coisa e depois me arrependi. Quando eu estava mais racional. O que acontece? Vem o sentimento de culpa. Aí esse sentimento de culpa já é um sentimento negativo também. Aí eu vou atrair o quê? Irmãozinhos que também têm esse sentimento de culpa. Aí eu já vou ficar com obsessores em cima de mim, que gostam do sentimento de raiva, e outros obsessores que gostam do sentimento de culpa. A culpa traz o quê? Tristeza. Vai vir mais irmãozinho que triste para perto de mim, porque eu vou estar vibrando na tristeza também, que vai me gerar uma depressão. Vai vir mais irmãozinhos, entendeu? Como é a situação? E quando você vai ver, você está cada vez pior. Tô com obsessor de raiva, tô com obsessor de culpa, tô com obsessor de tristeza, tô com obsessor, né, de depressão, e cada vez a minha energia vai baixando, eu vou arrumando mais obsessor para perto de mim, e quando eu vou ver, eu tô de cama, eu tô doente, eu tô sem energia, eu tô sem ânimo, entendeu? Para fazer as coisas. E é assim que os irmãozinhos vêm para perto da gente, por nossa vibração. Então, por isso que às vezes quando eu venho aqui e falo para vocês, tem que controlar os sentimentos negativos. Não é que a gente vai pegar os sentimentos negativos e jogar fora e acabou. Não é isso. Não tem como a gente tirar a nossa sombra. Não tem como. A gente só tem que aprender a equilibrar a nossa sombra da nossa luz, né? E o que você tem alimentado mais? Se eu sinto raiva de alguém, não é que eu não vou sentir mais raiva. Não é isso. Eu sou humana, igual todo mundo, né? Tenho as minhas imperfeições. A raiva vai vir à tona, mas eu não vou deixar ela me dominar. Eu não vou deixar ela crescer dentro de mim. Entendeu? Eu vou sentir aquela raiva, não vou tomar nenhuma atitude no calor dessa emoção, né? Vou tentar controlá-la para ela não vir à tona, e depois, quando eu tiver mais calma, eu resolvo a situação. Porque se você for resolver com raiva, minha filha, já é. Não tem como resolver as coisas com raiva, né? Então, isso todos os sentimentos, gente. Igual você tem ciúmes. Você tá ali no momento do ciúme. Se você vai tomar uma atitude ali, você vai fazer besteira. Tem que ser racional, porque quando a gente está com ciúme e já tem irmãozinhos ali do nosso lado, eles fazem um negocinho de nada que às vezes a pessoa não está fazendo nada demais. A gente vê um negocinho assim, eles já criam uma história na nossa cabeça, né? Aí você já elaborou uma história totalmente na sua cabeça, porque você viu um negocinho de nada. Entendeu? E imagina aquilo ali como se fosse real, e você acaba atacando o outro, atacando as outras pessoas, porque você deixou o ciúme te dominar. O ciúme te fez ficar cega porque você imaginou uma coisa, uma história na sua cabeça que nunca existiu. Então, por isso que eu falo, a gente não pode deixar esses sentimentos negativos dominar a gente, porque senão a gente se perde. A gente se perde, faz coisa negativa, né? Tem atitude negativa, e depois, às vezes,
se arrepender é difícil, porque vem o sentimento de culpa, vem o sentimento de tristeza, vem o sentimento de desânimo, vem o sentimento de depressão e com ele um monte de obsessor, né? Aí como a gente faz para poder, né, autodesobsediar? Porque isso aí a gente já começou a nossa obsessão. A gente que atraiu esses irmãozinhos tudo para perto da gente, porque eles não vêm se a gente não abrir porta. Eu poderia ter sentido raiva, eles iam vir, eu ia equilibrar minha raiva e eles iam ver que não tinha poder e iam acabar se afastando. Mas não, eu deixei eles me dar vontade de alimentar aquele sentimento ruim. Aí eu fui, alimentei da forma que eles estavam me intuindo e acabou criando um vínculo. Se eu, ali na hora que eles me influenciam, né, aí eu alimentar minha raiva, se eu corto, eles já vão. Aqui não tem como, né? Eles vão ficar ali uns dias tentando, mas eles vão ver que não vai conseguir e vão embora. Então, aí eu não ganhei nenhum irmãozinho menos esclarecido para me obsediar, porque eu tive autocontrole nos meus sentimentos negativos, né? Nas minhas emoções. Mas como eu não tive autocontrole, eu acabei ganhando um acompanhante, né? Aí como a gente faz a autodesobsessão? Primeiro procurando ajuda. A gente tem que reconhecer que a gente está com problema. Porque tem muitas pessoas que não reconhecem que estão com problema. Tem pessoas, eu falo porque eu já passei por isso, gente. A gente acha que o problema nunca é a gente. O problema é os outros. O problema não sou eu, o problema é fulano, o problema é ciclano. A gente nunca vê com os olhos como o problema fosse a gente, né? Mas normalmente o problema é a gente. Eu falo porque eu já passei por isso. E a gente não vê, a gente tem um véu aqui de ignorância nos nossos olhos e a gente não vê. A gente se faz de vítima, a gente acha que a gente está com a razão e não é bem assim. Às vezes o problema é a gente, não o outro. E quando você reconhece isso, já é um passo, né? Estou com problema, eu preciso de ajuda. Aí você vai numa casa espiritual, num templo espiritual. Seja na igreja, porque na igreja tem, né, dia de descarrego. Seja numa casa de candomblé que também põe aqueles contregum, seja na Umbanda que tem mesa de desobsessão, seja no kardecismo que tem a desobsessão, né? Creio eu que em outras religiões também tem, né? Aí você faz a desobsessão, ali naquele momento. Algumas pessoas têm que mais vezes, né, para poder fazer um processo, porque você tirar um irmãozinho que tá ali do seu lado querendo te prejudicar, não é fácil, ainda mais que você que meio que convidou ele, porque foi um convite indireto, mas não deixa de ser um convite, né? Então você precisa ter esse acompanhamento espiritual para se ajudar, tá? E ajudar o companheiro que você atraiu indiretamente, porque o que acontece? Na igreja evangélica, eles expulsam, né? Os irmãozinhos vão ser expulsos de perto de você. Mas quando você sai ali da porta da igreja, eles estão lá fora te esperando. Da mesma forma as outras religiões. Se você, né, não se cuidar, né? Porque às vezes as pessoas vão muito tempo nos templos e fica em um círculo vicioso. Você entra ali dentro do templo, você faz a desobsessão, você faz o descarrego, mas quando você sai do templo, as suas atitudes continuam as mesmas. Aí o que acontece? Os mesmos irmãozinhos vão voltar para perto de você. Se eles não forem resgatados, vão vir outros piores, né? Ou eles vêm com mais raiva. Tem gente que fala, né, que vem com mais raiva. Mas enfim, a gente tem que ter algum controle dos nossos sentimentos para entender que precisamos de ajuda. E quando a gente tem ajuda, né, que esse descarrego, essa desobsessão, a gente também precisa fazer a nossa autoavaliação, né? Porque a gente precisa nos autodesobsediar, porque a igreja não pode te ajudar se você não querer ajuda, o centro espírita não pode, a casa de Umbanda não pode, o terreiro de candomblé não pode, né? Nenhuma casa religiosa, nenhum templo religioso pode te ajudar na sua desobsessão se você não fizer a sua parte. A espiritualidade está lá, eles fazem a parte deles, né? Os irmãos, né, das casas, dos templos religiosos estão lá, eles fazem a parte deles também. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, que é nos conhecendo, nos autoavaliando, mudando nossos comportamentos, mudando a nossa conduta moral. Gente, fala muito da nossa conduta moral, fala muito do nosso autoconhecimento,
né? Do nosso autocontrole das nossas emoções. Porque quando você tem o seu autoconhecimento, né? Se você sabe o que te traz raiva, o que não, você começa a ver que você pode dominar isso, que você pode deixar suas virtudes vir além, mas também tem que ter controle, porque bondade demais vira utilidade, tá? A gente tem que aprender isso, mas a gente tem que saber controlar, né, a nossa sombra e a nossa luz. Da mesma forma que as nossas virtudes, a gente tem que saber usá-las, as nossas sombras também. Porque não é que você, como eu falo, não é que não vamos sentir sentimentos ruins, vamos sentir, mas a gente não pode deixar eles nos dominar. E deixar que energias de fora, né, nos prejudiquem por causa da nossa energia ruim. Porque foi até terça-feira agora, na tiragem de Pai Ogum, ele fala que o inimigo maior é a gente, entendeu? Que com o facão dele ele vai cortar, né, a negatividade, mas a negatividade dentro da gente. Porque o negativo de fora só pode prejudicar dentro da gente se a gente tiver também o negativo dentro da gente. Então, eu tenho raiva, eu tenho ciúme, eu tenho prepotência, eu tenho inveja, eu sou egocêntrica, né? Eu tenho esses sentimentos ruins da mesma forma que todo mundo tem, que faz parte das minhas sombras. Eu não tenho como jogar eles fora. Não é que eles não vão de vez em quando dar uma balançada aqui dentro de mim, mas eu não vou deixar eles me dominar, para eu não fazer vínculo com irmãozinhos no externo, entendeu? Que só eu controlando eles já é difícil, né? Imagine eu conseguir controlar eles, que é meus sentimentos, a minha sombra, junto com o sentimento das sombras dos espíritos à minha volta. É muito complicado. Então a gente tem que ter muito autocontrole, muito equilíbrio interno, né? Essa semana também, na energia de Oxumaré, fala muito também de dualidade, né? De negativo, positivo, feminino, masculino. Então a gente precisa aprender a trabalhar essas dualidades dentro da gente. O orgulho é ruim? É, mas às vezes o orgulho é bom, né? Porque se a gente não tiver orgulho, às vezes as pessoas abusam da gente. Então às vezes o orgulho é bom, mas a gente tem que saber dosar certos sentimentos, né? Então, para não deixar eles dominar a gente, né? O amor é bom? É, ainda mais o amor próprio. Mas o amor em demasia, ele fica doente e acaba virando apego. Então, ele também, de uma certa forma, é ruim, né? Então, a gente, tanto os sentimentos bons quanto os sentimentos ruins, né, as nossas sombras, a gente tem que saber equilibrar, porque eu estava estudando um negócio que fala que não tem bem e mal. Como eu falo, é a sabedoria e a ignorância, né? Porque a sabedoria de saber que a gente seguindo Jesus, os passos de Jesus, a gente está nos evoluindo como pessoa, né? E a gente abandonando nossa parte de baixo, nossa parte primitiva, nosso ego, a gente está cada vez evoluindo mais. Mas o mal, né, que a gente fala que é mal, é a ignorância. Não é que a ignorância não tem inteligência. A ignorância, às vezes, é até mais inteligente do que a parte da sabedoria. Mas ela usa para o negativo, para maldade, porque a gente vê como maldade, né? Mas às vezes não é maldade. Então, isso eu tenho aprendido muito. Não é entre o bem e o mal, é entre a sabedoria e a ignorância. Então, a gente tem que, né, não ter medo do mundo espiritual, porque por muitas vezes, gente, eu tive medo. Juro por Deus, saber que eu estava obsediada, pronto, eu me dava um pânico, meu Deus do céu, vou morrer. Então, a gente não precisa ter medo dos espíritos, né, mais ignorantes, né, vamos assim dizer, porque eles são muito inteligentes. Então, mas a gente não precisa ter medo deles, a gente precisa ter respeito, porque são seres igual a gente. Já viveram aqui na Terra, na carne, né, na matéria, só que hoje em dia eles estão do outro lado. Então, eles têm mais facilidade de fazer certas coisas, né, sem ser vistos. Mas para quem tem sensibilidade, eles são sentidos. Então, a gente não precisa ter medo deles, a gente precisa ter respeito pelo espírito em si, né, mas saber botar ele no lugar deles. Porque senão eles põem a gente no lugar que eles querem, né, na energia que eles querem. E a gente não pode deixar, porque o meu ori é meu. Eu não posso deixar nada nem ninguém de fora, como eu vou dizer, mandar no meu ori. Meu ori é minha divindade.
É a divindade que eu tenho que cuidar, cultuar todos os dias, para me manter equilibrada. Então ele é meu. Eu não posso dar o poder de nada de fora desequilibrar meu ori. Eu não posso dar o poder de nenhum irmãozinho de fora, ignorante, né, menos esclarecido no caso em relação à sabedoria, me desequilibrar. Então eu tenho que botar ele no lugar dele. O meu ori é meu. Eu sou a única responsável por ele. Então eu tenho que me manter equilibrada. Quando você sentir que tem algum irmãozinho de fora tentando te desequilibrar, você fala, peraí, aqui quem manda sou eu. Não é você nem ninguém, aqui quem manda sou eu. Então a gente tem que prestar atenção nisso. A auto-obsessão, né? Os irmãozinhos só obsediam a gente porque a gente dá oportunidade para eles chegarem a esse patamar. Então a gente tem que saber nos equilibrar nossa sombra e nossa luz, nossas virtudes, né? E nossa negatividade, tá? Eu acho que deu para entender, né? E entender que a gente precisa de ajuda. Se você tá vendo que você tá em desequilíbrio, se você tá vendo que você tá com a cabeça, né, muito focada no negativo, muito autossabotagem, muitos traumas vindo à tona, você tem que procurar ajuda. Tem que ir no psicólogo, tem que fazer uma terapia, tem que procurar ajuda, gente. Porque o espiritual, né, o templo religioso, ela cuida da parte espiritual, mas da parte psicológica a gente tem que procurar ajuda, senão a gente sucumbe. Nem tudo é espiritual. Os traumas, né, a autossabotagem, essas coisas não é o espiritual que vai resolver, é um psicólogo, entendeu? Que resolve, um terapeuta que resolve. Então a gente tem que saber equilibrar isso. Não, nem tudo é espiritual, tem coisas que é física. É no físico, tem que cuidar no físico. O mundo espiritual não descarta o tratamento do mundo físico, né? Se eu tô na matéria, eu tenho que cuidar da cabeça e o corpo físico, mental e o físico, né? E o espiritual você cuida com a espiritualidade. O mental você cuida com psicólogo, terapeuta, psiquiatra, algumas pessoas. E o físico você cuida com o médico. Então tudo tem que ser cuidado. Os 3 corpos, né? Sutis que a gente tem. Então, gente, não vamos deixar de nos cuidar, né? Não vamos deixar que irmãozinho menos esclarecido faça a gente sucumbir. A vida já está tão difícil. Como eu falo, a transição planetária está aí. Os irmãos sábios, né? Mais esclarecidos, como falam, que tem mais sabedoria, eles estão dominando o planeta Terra, assim, entre aspas. Eles estão cada vez mais perto da costa terrestre. Então, os irmãozinhos da costa terrestre que ainda estão muito presos na maldade, que são os ignorantes, né, em relação à sabedoria, eles têm que fazer vínculo com a gente encarnado, porque senão eles não têm... Porque, tipo assim, se eles não tiverem vínculo com ninguém aqui na costa terrestre, é mais fácil a espiritualidade de luz tirar eles. Agora, se ele tiver vínculo com a gente encarnado, vai ficar um pouco mais difícil da luz tirar eles, né? Não que não vão conseguir, porque o bem sempre vence, a luz sempre vence. Pode ver em desenho, em filmes, a gente sempre vence, a luz sempre vence. Mas fica mais difícil, né? A gente sofre mais, porque nessa guerra toda espiritual, a guerra tá aqui, ó, no planeta Terra. Entendeu? Pode ver que a gente vê, tá vendo cada coisa acontecendo aí. Tanto caos que Exu tá trazendo. Por que esse caos todo? Porque é o que está refletindo no exterior, no interior da Terra, no espiritual. Está acontecendo aqui na Terra o que está acontecendo no espiritual há muito tempo. É o caos. O caos entre a sabedoria e a ignorância. Só que está vindo para o externo, que é o planeta Terra, né? Que é na Terra, né? No físico. É uma guerra que já começou no espiritual há muito tempo. E, como todos sabemos, pode ser que não seja nessa minha reencarnação, na próxima, ou quem sabe na próxima, mas a gente sempre ganha, né? A luz sempre ganha. Isso é uma coisa que eu tenho certeza. Por mais que algumas vezes a gente, né, bata a cabeça, a gente sofre um pouquinho, mas a luz sempre vence. É isso, gente. Vamos equilibrar nossa ori, não deixar, né, os irmãozinhos menos esclarecidos nos influenciar, né?
Aquele negócio que fala que fica um diabinho aqui, um anjinho aqui, é real, gente. É muito real e a gente precisa aprender e estudar cada vez mais isso. Como o pai Oxóssi falou essa semana, precisamos de conhecimento. Quanto mais munidos de conhecimento estivermos, mais fácil vai ser aceitar certas coisas que vai vir acontecer com a gente ou com o próximo. Porque ano que vem todo mundo fala, porque é ano da justiça, ano da justiça. Sim, gente, vai ser o ano da justiça. Né, onde Xangô, o orixá da justiça, vai bater seu machado. Mas nem todo mundo fez plantio ruim, nem todo mundo foi filha da mãe. Tem muita gente boa aqui, muita. Só que o que acontece é a maldade da mais ibope. Então, se você fez coisas boas, né, você não precisa estar preocupado. Né, eu vi uma moça falando em um vídeo aí que falou assim, porque todo mundo tá falando que vai ter desgraça ano que vem. Não é que vai ter desgraça. Vai ter o que você plantou. O que você vai ser o reflexo das consequências dos seus atos. Vai ser um martelo de Xangô batido. Se você for uma pessoa filha da mãe, você vai arcar com que consequência? Simples assim, gente. Se eu for uma pessoa boa, eu vou arcar com que consequência? Coisas boas, simples assim. É sua consciência que vai ditar o que você vai passar. Por isso que eu falo, faça a sua reflexão. O que você andou fazendo esse ano, esse tempo todinho? Coisas boas? Você passou por cima dos outros para poder ganhar as coisas? Conquistar suas coisas? Você foi honesto com tudo? Ou você só foi honesto aonde te beneficiava? Porque tem gente que é assim, né? Eu sou honesto, mas até onde me beneficia. Se a minha honestidade tiver que me prejudicar de alguma forma, então não vale? Depende de como a gente vê, né, gente? Como eu falei, não existe um mal bem, existe a sabedoria e a ignorância. Então, é isso, gente. Vamos controlar nosso ori, né? Vamos procurar ajuda, né? Tanto espiritual quanto física, né? Pra gente não poder sucumbir nessa guerra que tá no espiritual e tá começando a refletir aqui na Terra, tá bom? Espero que tenha dado para entender esse vídeo, né? Vamos, né, nos autodesobsediar, porque para você procurar ajuda para tirar esses irmãozinhos de você, você precisa também querer, você precisa também mudar as atitudes, sua conduta moral, seu caráter, porque depende muito mais da gente do que o templo religioso. Não adianta você fazer uma desobsessão e não fazer por onde mudar suas atitudes, né? Porque aquele autoconhecimento, a gente depende muito desse autoconhecimento para nossa melhora, né? Porque quando você tem o autoconhecimento em relação a você mesmo, você começa a entender quais as influências de fora, o que é seu no seu mental, o que não é, porque você está tendo o seu autoconhecimento, né? Às vezes a gente está assim muito bem, do nada vem um pensamento estranho que a gente nem está imaginando. Será que aquele pensamento é seu do nada assim? Gente, é o irmãozinho mais esclarecido que tá emanando, né? Se às vezes você tá assim, aconteceu uma coisa 100 anos atrás, e aí aquele negócio vem na sua cabeça, e aquele sentimento de raiva do negócio de 100 anos atrás vem todo à tona. É seu? Não é, gente. Essas energias negativas querem te desestabilizar. Então a gente precisa tá com isso aqui, ó, equilibrado e conhecer bastante isso aqui, ó, pra gente saber o que é nosso e o que vem de fora, pra gente fazer a nossa autodesobsessão. Tá bom? Espero que tenha dado para entender e até o próximo vídeo.